A grande emergência. Era uma manhã ensolarada de domingo. Helena havia acordado encharcada de suor, uma cortesia das recentes ondas de calor anunciadas nos noticiários, resultado do aquecimento anormal do Oceano Atlântico e da redução da cobertura vegetal, que fizeram do verão uma estação insuportavelmente quente nas regiões mais urbanizadas. Sonolenta, Helena alcançou a toalha de rosto na mesa de cabeceira, secou o rosto suado e ligou o ar-condicionado, quando percebeu que o aparelho já estava ligado. Ou o ar-condicionado não estava dando conta do calor intenso, ou estava estragado. Helena se apoiou no trapézio instalado sobre sua cama e observou que o ar-condicionado estava vazando água e fazendo um chiado estranho. Ela regulou a altura da cama e, com o auxílio de uma barra de apoio, se posicionou na borda e então apoiou o peso sobre as mãos para levantar o tronco e o transferir suavemente para a cadeira de rodas posicionada ao lado da cama. Helena se acomodou na cadeira até encontrar uma posição confortável e segura, destravou os freios, apoiou as mãos no aro de propulsão e empurrou as rodas da cadeira até chegar próximo da parede em que o aparelho estava instalado. Helena deduziu que a tubulação de drenagem estava obstruída, causando o vazamento e o chiado. Amaldiçoando o fato de ter que aguentar o calor insuportável até que o rapaz da manutenção resolvesse o problema, ela desligou o ar-condicionado para evitar que o motor queimasse. Porém, para sua surpresa, apesar de desligado, o aparelho ainda emitia um chiado estranho e molhado. Intrigada, Helena se aproximou e estreitou os olhos em direção à saída de ar, em busca de uma explicação para o barulho persistente. Foi quando algo caiu da saída de ar em seu colo. Embora houvesse perdido a sensibilidade de seu corpo do quadril para baixo, Helena não pôde deixar de notar a diminuta criatura agitando as pernas no ar, até virar seu corpo alongado e então balançar suas antenas antes de seguir curso. Helena deu um grito de pavor e estapeou a barata, que subiu em sua mão e seguiu por seu braço desnudo. Ela podia sentir o toque suave, sutil e asqueroso das pernas do inseto em sua pele, a tateando para compreender o ambiente em que se situava e os obstáculos e objetos ao seu redor, até voar em direção à parede. Helena empurrou sua cadeira de rodas para trás num gesto de aversão à barata, esbarrando numa estante de livros e fazendo um exemplar cair sobre si. Ao pegar o livro, ela percebeu que outra barata havia sido esmagada pela queda. O inseto havia manchado a capa com a massa escura e pastosa de sua substância gastrointestinal. E de forma grotesca, ainda tentava se mover com movimentos trôpegos e erráticos das patas esmagadas. Foi nesse momento que Helena entrou em desespero. Sua luta com a barata a fez perder a atenção para outros insetos que haviam caído da saída de ar e agora se arrastavam por suas pernas, costas e cabelos. Baratas, formigas, carochas, aranhas e outros artrópodes não apenas caíram sobre ela, como se espalhavam aos montes pelo quarto, saindo da saída de ar e correndo pelas paredes, móveis e chão, fazendo de seu quarto um pequeno pandemônio. Apavorada, ela abriu as cortinas do quarto que dava para a varanda do quintal. Foi quando finalmente enxergou, através da miríade de insetos grudados no vidro, o cenário dantesco que o exterior de sua casa havia se tornado. Uma quantidade indescritível de minhocas, vermes, insetos, aracnídeos e centopeias emergiu do subsolo e conquistou a superfície. As ruas estavam tomadas pelas criaturas dos subterrâneos, as transformando numa onda pulsante e repugnante que se espalhava para todos os lados. As poucas pessoas que ainda estavam nas ruas corriam em desespero, tentando escapar das pragas que caíram sobre elas, buscando a segurança dos prédios, apenas para serem barradas e abandonadas do lado de fora. Outros se refugiaram em seus veículos, mas logo se viram surpreendidos ao serem enclausurados junto às criaturas que invadiram seus carros. O caos era absoluto. Os gritos abafados pelo isolamento acústico do vidro da varanda se misturavam ao som das patas rastejantes e ao movimento frenético das criaturas, criando uma sinfonia de puro terror e destruição. Helena ficou boquiaberta quando avistou os primeiros edifícios e casas sendo solapados, desaparecendo em meio à nuvem de detritos, tragados subitamente pela terra. Foi tempo o suficiente para que uma centopeia entrasse em sua boca. Helena mal percebeu o toque frio e seco das dezenas de patas finas que se movimentavam fantasmagoricamente por seu pescoço e rosto até invadirem sua boca, violando-a com pinças afiadas e ganchosas.
Helena despertou em desespero, agarrando o corpo longo e segmentado da centopeia, o puxando com tanta violência que o arrebentou dentro de sua boca, despejando seus fluidos viscosos em seu interior e deixando algumas garras presas entre seus dentes. Helena cuspiu os restos da centopeia, enquanto se debatia freneticamente para expulsar os demais insetos que haviam subido em seu corpo, forçando o vômito na tentativa de garantir que nenhuma porção daquele ser repugnante restasse em sua boca. Contudo, mesmo após removê-lo, a memória fantasma das patas arranhando e caminhando por sua pele e dentro de sua boca persistia, a fazendo vomitar ainda mais. Ela só parou quando sentiu os componentes metálicos de sua cadeira de rodas tremerem instantes antes de ouvir um estrondo abafado vindo do lado de fora. Uma nuvem densa de poeira invadiu o quintal de sua casa, e Helena, com o coração disparado, concluiu que um dos edifícios vizinhos provavelmente havia desmoronado. Helena ignorou os demais insetos, abriu a porta que dava para o corredor e empurrou a cadeira de rodas com toda a força, esmagando uma tapeçaria viva de criaturas que haviam invadido a casa pelo ralo dos boxes, pias e esgotos da cozinha e dos banheiros. Ao alcançar a sala, ela deixou a cadeira de rodas para trás e se arrastou para debaixo da mesa de madeira maciça. Tremendo de medo, tentou afastar os insetos que rastejavam sobre sua pele ao mesmo tempo em que protegia a cabeça com os braços, esperando pelo pior. E o pior veio. Sem qualquer aviso, o chão ruiu sob ela, rompendo o assoalho de madeira. Em segundos, a casa desabou completamente, tragando Helena, entulhos e uma torrente de insetos. O impacto foi brutal, mas a mesa sob a qual Helena se abrigara a protegeu de ser esmagada pelos escombros. Quando abriu os olhos, estava na escuridão, exceto por alguns feixes de luz que atravessavam as frestas entre os escombros no subsolo da casa. Cercada por destroços e insetos que se moviam freneticamente ao seu redor, com o corpo inteiro dolorido e sem poder contar com sua cadeira de rodas, Helena começou a rastejar tal qual as criaturas repugnantes que também buscavam a luz da superfície. Cada movimento era uma batalha, contra o peso dos destroços, contra a dor que a consumia e, principalmente, contra o nojo que lhe subia à garganta ao sentir o toque viscoso e sutil dos insetos sobre sua pele. Com esforço e cautela, Helena empurrava os entulhos, abrindo caminho pelo caos na esperança de alcançar a superfície. Conforme a noite se aproximava e a luminosidade desvanecia, suas esperanças também diminuíam. Envolta na mais completa escuridão, Helena teve de se decidir: ceder ao desespero e permitir que os insetos se alimentassem de seu cadáver, ou resistir, mantendo-se alerta o quanto fosse possível até que o sol nascesse novamente. Ela já havia enfrentado provações demais em sua vida, inclusive o trauma de perder o movimento das pernas no mesmo acidente que também vitimou sua família. Ainda assim, havia prometido a si mesma que continuaria vivendo por eles, e ela decidiu honrar essa promessa. Helena foi tomada por um sentimento catártico. Ela precisava de energia para continuar forçando o caminho pelos entulhos, e a despeito do nojo, sabia que tinha uma fonte de energia ao seu redor. Ela aproveitou que o véu da noite a tornava cega para o visual das criaturas e pegou um punhado de insetos. Helena vacilou por alguns instantes diante da sensação de patas e antenas se agitando, mas manteve-se fiel à sua promessa e esmagou as criaturas com seu punho, até formar uma massa, a engolindo de uma só vez. Ela se obrigou a permitir que a massa viscosa deslizasse por sua garganta, embora pedaços das criaturas ainda resistissem, raspando as paredes internas de seu esôfago. O gosto era intenso e peculiar, finalizando em um amargor que lembrava folhas trituradas e madeira envelhecida. Sua mente travava uma batalha entre a aversão e a necessidade de aceitar, enquanto seu corpo reagia instintivamente com calafrios. Mesmo após o ato, um rastro úmido e áspero ainda impregnava sua garganta, acompanhado de um retrogosto inesquecível. O sumo inefável dos insetos misturado ao sabor agridoce do desafio superado. Ironicamente, a dor, o inchaço e a coceira das múltiplas picadas dos insetos ajudaram a manter Helena desperta, ainda que febril e com náuseas. Quando os primeiros raios de luz cortaram as frestas entre os entulhos, ela voltou a rastejar feito um inseto frágil e determinado,
abrindo caminho em direção à superfície e utilizando o restante de suas forças para clamar por socorro, esperando que pudessem ouvi-la do lado de fora dos escombros, embora o silêncio imperasse do outro lado. Cada centímetro conquistado entre os detritos era uma vitória que alimentava sua tímida esperança. E, já no final de tarde, Helena finalmente rompeu a superfície, se arrastando pelo terreno instável das ruínas de sua casa até alcançar a rua. Embora uma quantidade absurda de insetos ainda dominasse a paisagem urbana, boa parte deles já haviam se dispersado. Ela girou o rosto para o lado e admirou o cenário apocalíptico ao seu redor, ciente de que fez tudo o que era possível para honrar sua promessa. Sobreviveu ao desabamento, mas sabia que dificilmente resistiria aos danos do coquetel de toxinas, bactérias e doenças que haviam se espalhado por suas feridas. Foi quando ela avistou uma revoada de pequenos pássaros coloridos cruzando os céus, atacando os insetos que infestavam as ruas, com uma fome voraz e implacável, mergulhando e subindo em movimentos ágeis e sincronizados. Helena fez um último esforço para erguer seu tronco e olhar com mais atenção a paisagem. Logo percebeu outros bandos de pássaros preenchendo os céus, com cores vibrantes que contrastavam o cenário apocalíptico ao redor. De repente, um pequeno tiranídeo se aproximou dela aos saltos, sua crista vermelha brilhando sob a luz fraca do crepúsculo. O pássaro devorava os insetos ao redor com rapidez, fixando seus olhos em Helena por um instante, com uma faísca de curiosidade no olhar. As penas vívidas e sua figura graciosa e delicada arrancaram dela um suspiro breve de alegria, um sentimento fugaz que se dissipou tão logo a exaustão a consumiu. 2 semanas haviam se passado desde o dia que ficaria gravado na história como a grande emergência. Helena fora resgatada por um helicóptero da Defesa Civil que sobrevoava a cidade em busca de sobreviventes, sendo levada a um hospital de campanha montado numa plataforma de pesca. Ficou em coma por quase 1 semana, em virtude das hemorragias internas e dos danos hepáticos severos causados pelo excesso de toxinas. Por sorte, a equipe médica contava com toxicologistas experientes, que trataram com eficácia as muitas pessoas que ficaram expostas às toxinas das criaturas. Infelizmente, muitas outras não tiveram a mesma sorte, havendo relatos sobre pessoas imobilizadas entre os destroços que foram devoradas vivas pelos insetos. Algumas delas tendo sido resgatadas em tempo, embora suas mentes estivessem distantes de serem curadas do trauma físico e psicológico. Conforme as comunicações foram sendo restabelecidas, ficou claro que se tratou de um fenômeno em escala mundial, que afetou principalmente os países situados nos trópicos e na região equatorial. Inicialmente acreditava-se que estava relacionado ao aquecimento anormal do Oceano Atlântico, que gerou uma onda de calor excessiva, que fez com que os insetos emergissem em função das altas na temperatura do subsolo. Dessa forma, a saída abrupta de todas as criaturas do subterrâneo deixou o solo instável e aumentou exponencialmente o risco de erosão, desmoronamentos e deslizamentos de terras, tendo colapsado inúmeras construções e comprometido toda a infraestrutura pública das cidades mais afetadas pelo fenômeno. Mas as consequências catastróficas da grande emergência não se resumiram à infraestrutura urbana. Muitas criaturas subterrâneas eram vetores de doenças, tendo gerado surtos que se agravaram com o colapso da malha hospitalar dos centros urbanos. A zona rural também foi severamente afetada pelos enxames que devoraram as plantações e deixaram as terras inférteis ao não mais desempenharem seu papel na decomposição de matéria orgânica e fertilidade do solo, o que deu margem a um cenário de fome sem precedentes na história. Ecossistemas inteiros foram afetados, rompendo com a cadeia alimentar e levando milhares de espécies à extinção. Enquanto predadores naturais de insetos e outras criaturas subterrâneas tiveram uma explosão populacional descontrolada. Ademais, a visão de bilhões de criaturas emergindo simultaneamente causou uma histeria coletiva que amplificou traumas e fobias, dando margem a um pânico religioso que enxergou no fenômeno uma evidência do apocalipse bíblico. Se não bíblico, a impressão que se tinha era que de fato a humanidade estava na iminência de seu fim. A maioria esmagadora das criaturas subterrâneas morreu pouco tempo após emergirem do subsolo, deixando uma lacuna em todo o ecossistema terrestre e gerando uma crise global de proporções épicas. Mas a humanidade possui uma capacidade de adaptação única dentre todas as espécies,
tendo se valido da inovação para desenvolver sistemas de cultivo em ambientes fechados e tecnologias de recuperação de solos, a fim de mitigar os efeitos do fenômeno na agricultura. A humanidade enfrentaria desafios sem precedentes em termos de organização social e qualidade de vida. Porém, a grande emergência não seria seu fim. Meses após o incidente, Helena estava ministrando uma aula sobre química orgânica para os adolescentes do abrigo em que morava, quando todos interromperam seus afazeres para assistirem o noticiário. Ela empurrou sua nova cadeira de rodas até o refeitório para assistir o pronunciamento da OMS a respeito da causa oficial da grande emergência. Centenas de olhos atentos encaravam o telão do refeitório. Mesmo aqueles que haviam perdido seu brilho com os eventos traumáticos da emergência, romperam momentaneamente seu estado de apatia para prestar atenção no pronunciamento. O presidente da OMS, um homem calvo com um semblante calmo e apaziguador, iniciou sua fala em tom de solidariedade às incontáveis vítimas da tragédia, buscando trazer algum alento para toda a comunidade internacional, ao explanar a razão por trás do incidente. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para esclarecer as causas da tragédia que assolou o mundo e ficou conhecida como a Grande Emergência. Após investigações aprofundadas, foi constatado que esse evento catastrófico teve origem na utilização do agrotóxico Verdetox. Helena estacou ao ouvir o nome do produto. Criado como uma solução acessível para a agricultura, o Verdetox acumulou níveis tóxicos no solo ao longo dos anos. Com o aumento das temperaturas globais, a substância evaporou e retornou na forma de chuvas contaminadas, envenenando os habitats subterrâneos. Isso forçou bilhões de criaturas a emergirem, causando colapsos estruturais, destruição de cidades, disseminação de doenças e uma crise alimentar sem precedentes. A grande emergência não foi um fenômeno natural, mas sim o resultado da negligência humana. Agora, cabe a nós impedir que algo assim se repita. Medidas rigorosas estão sendo tomadas, incluindo a proibição do Verdetox, a recuperação dos ecossistemas afetados e o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis. Que esta tragédia sirva de lição. A sobrevivência da humanidade depende de um compromisso real com o equilíbrio ambiental. Obrigado. Helena estava em choque. Ela tinha ciência de que o Verdetox era uma solução barata e pouco ecológica, mas jamais imaginou a dimensão que a negligência de sua equipe alcançaria. A substância havia sido introduzida no mercado sem estudos suficientes sobre seu impacto de longo prazo, dado a urgência do mercado e as elevadas cifras que envolveram a venda da patente para uma multinacional. Por sua culpa, comunidades inteiras foram destruídas, e bilhões de pessoas enfrentavam a fome, doenças e migrações forçadas, em meio a um cenário de histeria e pânico social e religioso. A grande emergência não foi um evento natural. Foi o preço brutal cobrado pela ganância desmedida e negligência humana com o planeta. E Helena sabia que tinha grande parcela de responsabilidade nessa tragédia. A culpa que a consumia era avassaladora, não cabendo dentro de si. Ela cogitou tirar a própria vida. Mas a mesma promessa que lhe impediu de desistir e entregar seu corpo para que ele fosse consumido pelo enxame de insetos, também a proibia de tirar sua própria vida. Seu propósito havia se transformado em sina, sua penitência silenciosa, uma maldição que a acompanharia até o fim dos seus dias no mundo moribundo que ajudou a moldar. Entre insetos, aracnídeos e centopeias, estima-se que existem aproximadamente 1,5 bilhão de artrópodes por pessoa, o que equivale a uma população de 1,5 quintilhão de indivíduos no planeta. Para cada metro quadrado da Terra existem cerca de 3.000 artrópodes. Eles estão literalmente em toda a parte, e a cada segundo que se passa, surgem e desaparecem aos trilhões. Se o fim do mundo vier, pode ser que ele não seja anunciado com trombetas do céu, mas com um zumbido vindo do chão. A grande emergência não foi uma tragédia natural, mas um reflexo de nossa própria negligência. Será que aprendemos algo? Ou apenas adiamos a próxima catástrofe? A Grande Emergência é um conto de autoria de Chico Capivara, presente na antologia Inferno Selvagem,
publicada pela editora Ciberus no ano de 2025. A natureza, quando agredida, não se defende. Ela apenas revida. Já nos alertava um certo físico de cabelos desgrenhados há quase um século. Crente de que assumiu o controle sobre o planeta e tudo aquilo que nele caminha, nada ou se arrasta, a humanidade esqueceu-se de que está apenas de passagem pela Terra, sendo uma inquilina desagradável e mal agradecida. Mas o que aconteceria se a natureza, alvo de todo tipo de abuso e crueldade, seja por pura maldade, ignorância ou perspectiva de lucro, resolvesse retribuir, na mesma proporção, toda a degradação que a ação do homem lhe submete? Essas e outras provocações você encontra presente na obra Inferno Selvagem. Confira o link disponível na descrição do vídeo. E não deixe de acompanhar os contos do Capivara agora também no YouTube. É hora da capivara voltar para a toca antes que as formigas a carreguem. Tchau.